Boemba. Poderia ser o José Simão entrando aqui junto com o nosso amigo Ricardo Boechat, que tanto nos inspira, mas não, é só a gente comemorando o 100º episódio. Bem-vindo, prezado ouvinte, muito bem-vindo ao WCast 100, um programa que demorou um pouco para ir pro ar, até para gerar uma expectativa qualquer, mas queira sim, queira não, cá estamos nós, turistas de guerra, bizarros casais do Ibirapuera, já diria a Rita Lee. Bem-vindos, eu sou o Felipe Lima, eu tenho a honra de estar aqui com o time completo, dada a pandemia, não presencialmente como gostaria que fosse, mas naquela distância boa, saudável e querida que nos faz estar aqui toda semana. Eu vou começar hoje de frente para trás, alfabeticamente. Samuca, mentira, Cesário. Fala, querido, como você tá? De frente pra trás, de frente pra trás, de um lado pra frente. Tá certo. São várias medidas. Então vamos lá, salve, senhoras. Todos estão aqui, senhores. na verdade, eu ia te falar, bem-vindo a WCast 100, só pra dizer que todos estão de smoking aqui, é aquele clima de festa, de Oscar e tal. Mas vai lá, perdão por te interromper. Bem-vindo a WCast 100. Tomando um belo espumante. Sim. E celebrando o 100º programa com muito garbo e elegância. Vale ressaltar que poderia ser José Simão entrando aqui no ar? Poderia. Se fosse Ricardo Eugênio Boechat, eu ficaria um pouquinho preocupado. Mas tudo bem, segue o jogo porque não é nenhum nem outro. Excelente. Dito isso... quero mandar um grande beijo e desde já agradecer às pessoas que nos ouvem e falar para aqueles que não ouvem que passem a ouvir. Passem a ouvir. Exato. Apesar de eles não ouvirem, então eles não vão ouvir essa mensagem. Se alguém ouvir, avisa eles. Vai que de repente... Vai que Ricardo Eugênio Boechat ouve e vou fala patrociná-los, né? Vou dar uma força. Vamos ver. Vale aguardar, vale descobrir isso. Bom, vamos ver. Vamos lá. Mas é isso. Pois a gente deu um intervalinho de algumas semanas, mas estamos de volta agora com força total. Muito bem. Da letra C, a gente vai pra letra G ou pra letra N? A gente não sabe bem, mas é um misto dos dois. Fica no meio do caminho, é o H. É o H. Meninho querido, como você tá, meu lindo? Ei, queridos, tudo bem? Tudo jóia? Como hoje é noite de gala, então dois noite de gala, bem-vindo ao isso. WCast 100, inclusive. Obrigado. E eu sou louco pra tomar uma champanhe naquelas tacinhas que elas são altas, assim, como elas têm aquele caninho alto como do vinho, só que a parte de cima delas é bem baixinha, sabe? Parece que cabe só um filete, sabe? Um filete do drink, assim, acho incrível. Esse bobear, eu acho que é a foto do... Acredito que Felipe Lima tem exemplares dessa taça. É tipo a do Gatsby, não é? É isso que eu ia falar, tipo a do Gatsby. Sim. Aliás, acho que vale talvez mais baixo. Vale até, já que você tocou nesse assunto, brevemente eu vou até anunciar pro pessoal. Quem quiser se unir a nós é muito bem-vindo. Então, logo a gente possa estar reunido, eu e Guilherme, a gente quer tem uma coluna na Folha, que eu esqueci o nome agora, mas é uma coluna que o cara traz a história... Gelo e Gin. Ele é do Daniel Benevides, se eu não me engano. Ele traz... A dupla sertaneja que chama Gin e Gin. Exatamente, é o Gelo e Gin. Aliás, seria uma ótima dupla, né, de alcoólatras, o Gelo e o Gin. Ele traz a história de um drink e passa a receita dos drinks clássicos e tal. E eu e o Nenê, a gente combinou de realizar algum desses drinks. Então fica aqui já o convite desde já a proposta também de um futuro episódio sobre drinks clássicos preparados em casa. Mas vai lá, Nenê, eu queria fazer esse parênteses dos drinks. Não, perfeito.
E seguindo, quem quiser um dia tiver uma festa aí, receber alguns convidados, ou for em algum lugar e o DJ tiver algum outro compromisso, pode usar uma playlist que eu faço junto com uma amiga minha dentro do Spotify, pra quem usa o Spotify, chama Gala Galão. São só músicas de gala e é muito gostoso de ouvir às vezes. Eu vou procurar, eu não sou usuário, mas eu tenho meus acessos. Mas é tipo, sei lá, tipo Alpha FM ou não? É tipo Rádio USP? O que é? Só pra... Eu acho que é mais dançante, é mais boate. É mais dançante, é mais uma dançante, mais gala de gala, assim, coisa, né? Entendi. Tá. É pra ouvir de Black Tie. Black Tie, é isso mesmo. Não rola isso que você falou, Cesário, porque só o setlist ali, né? Não tem comentário ali. Não, tá, mas era mais pra saber o perfil musical mesmo. Deve ser, eu não conheço isso que você falou. Não, Alfa FM, a rádio Sinatra, tem muito Sinatra, Paul Anka, tem muito disso lá. Muito bom. Entendi. Não, bacana. Excelente. Ella Fitzgerald, é isso aí. Bom, vamos à letra S de sapato com o nosso querido amigo sapato social. Cachorrista, vocês vão descobrir por quê. Com sapato social, que tá de black tie também. Samuquinha Samuel Torres, querido parceiro amado, como é que você tá, lindinho, nesse? Bem-vindo ao WCast 100. Fala, galera, beleza? Tô ótimo, tô pleno, tô aqui tomando meu espumante, curtindo a festa, olhando as pessoas passarem no tapete vermelho, tá tudo numa nice aqui. Que maravilha, que sonho, muito bom. A gente chega lá no tapete vermelho, gostei disso. Fazer uma espécie de Oscar da voz. Oscar da voz. Muito bem, hein? Minha gente, muito bem. Já existe. A gente passou algumas... Já existe o Grammy, né? O Grammy o Grammy, é verdade. É o Oscar da voz. É verdade. Agora me digam, a gente passou algumas semanas fora, semanas distantes. Temos algo, retirinho espiritual. A gente, né, pra não gastar as cordas vocais. A gente tem algo a declarar sobre isso? Não. Alguma novidade que vale a pena ser dita? Não. Seguimos vivendo, chegamos ao 100 com maturidade. Não morremos de Covid. Que vale a pena comentar. Eu também tô pensando, não vale nem falar, porque assim, se a gente for entrar nisso, a gente vira depressão e tristeza, né? Porque os números são péssimos, a gente tá numa fase horrorosa. E se a gente não abstrair um pouco com responsabilidade, ou seja, né, pra abstrair pra ir pra festa do Gabigol, né, do cassino. Exato. Aliás, que cagada, né? Que babaca, que cagada federal. Não tem nem o que falar. Não, e aí o pior, cara, o cara dá uma desculpa. Qual foi a desculpa? Mas é porque que ele saiu, era o último dia de férias dele. E assim, é muito difícil pra eles, porque eles dificilmente eles conseguem estar com os amigos. Tá. Né, nessa vida de jogador de futebol, que é difícil pra caramba. E aí, assim, ele mora no Rio, mas também mora em Santos. E aí ele aproveitou o último dia de férias e saiu pra jantar com os amigos em São Paulo. Certo. Entendeu? Só que aí corta a cena e abre um parênteses. Restaurantes não estavam mais permitidos abrir as portas e receber o público e as pessoas, enfim. Então, mesmo que fosse para ir jantar em um restaurante, ele estaria tomando uma atitude errada. Porque ele já não podia mais. Sim. Aí ele me vem com essa desculpa de que ele não sabia que era um cassino. Chegou lá, comeu, aí de repente eu achei que tropeçou numa roleta, não sei exatamente. Foi ficando. Aí umas cartelinhas de bingo na mesa, ele falou, o que é isso aqui? Uma telinha ali e tal. Cruzou com James Bond no meio. Que era pra marcar o chopp. Isso. Sabe quando vai marcando ali, ó? Ele achou que era isso, mas quando ele se deu conta e aí resolveu ir embora, a polícia chegou. Puta que azar. Que cagada, cara. E tinha um outro cara com ele conhecido também, não MC tinha? Gui? Mais um. MC Gui. Isso aí, que é outro que... Meu Deus do céu. Que Rafinha Bastos virou. Eu não lembro exatamente como é que era a piada, mas ele era alguma coisa do tipo, puta que pariu, o MC Gui deve estar puto da vida. Porque quando era pra ele brilhar, só iam falar dele, tinha que estar o Gabigol. O cara foi apagado, né? Ninguém lembra. Tinha um cara com o Gabigol, quem que era? Que maravilha. Mas é a cara do Nenê, eu acho, frequentar cassinos, não clandestinos. Mas pelo mundo, assim, eu vejo muito Nenê em cassinos, fazendo alguma jogada. Eu nunca tive uma experiência. Você que é o cara dos números, você já deve ter visto vários filmes sobre isso. Você nunca entrou muito na pira de estudar a respeito de contar? Contar carta, Blackjack, né?
Não? Não, acho muito difícil isso. Nunca, inclusive, consegui jogar direito. Imagina, nada pra você é difícil. Não, é muito difícil isso. Mas já tem que conhecer a casa, quantos baralhos a casa usa, quantos já saíram. É muito doido. Não, você tá louco. Entendi. Bom, você se dedique a isso. Semana que vem eu vou te fazer uma chamada. No máximo contar dominó, né, Nenê? Não, no máximo. Eu adoraria ter uma boa experiência em cassino. Minha única experiência foi aqueles cassinos só eletrônicos, sabe? Só com muito coreano fumando. Só. Aonde isso? Aí você compromete. Amsterdã. Não, tô dizendo, terrenos europeus. Maravilha, coreano fumando. Onde isso? Era ali. Isso, não, ali não. Não, eu também adoraria ir num cassininho legal aqui, mas imagino também é mais cassininho que tem no Brasil, né? Não deve ter roleta, blackjack. Não, mas eu acho que esse do Gabigol deve ser uma coisa mais fina. Será? Deve ser muito baixaria. Bom, não sei também. Uma vez a gente trabalhava na agência que a gente trabalhava, vocês lembram disso? Eu acho que era a época que Lima, Samuca e eu trabalhávamos juntos, na mesma época ali. Que tava uma movimentação, a agência ficava no Campo Belo, uma movimentação de helicóptero voando baixo, isso e aquilo, blá, e a gente tentando descobrir o que era, né? Porque é um bando de curiosos, todo mundo trabalha com comunicação. Aí vamos fazer o quê? Fim do dia? Ligamos no Datenão. Botamos ali no Datenão, na TV, aí aparece lá no Datenão, né? Sei lá, polícia estoura cassino clandestino na zona sul de São Paulo. E era cassino, isso. Eu lembro de flashes disso, eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Coisas do mundo. Muito bem, minha gente, mas antes da gente entrar no nosso laço de ouro do 100, queria convidar vocês de verdade para escrever pra gente, mandar mensagem de voz pelo Instagram, mandar um texto pelo e-mail. São 2 canais. É o nosso e-mail, wcastpodcast@gmail.com, ou o WCast Podcast no Instagram. Não tem nem muita desculpa de, mas como assim? Onde é, onde não é? Instagram ou e-mail. Ou wcastpodcast@gmail.com, ou adiciona a gente lá no Instagram. E vamos falar, vamos conversar, acompanha, mandem áudios. A gente bota no ar aqui. É sempre um prazer ter vocês. São 100 episódios de parceria, por que não mais 1000? Bem, gente. A proposta nossa de hoje, a gente pensou em tanta coisa. A gente pensou em trazer pessoas de alto calibre, cujo calibre enferrujou porque elas não apareceram, mas não tem problema nenhum. Mas a gente acabou com uma solução mais bacana ainda, e mais ampla e mais diferente, pra gente também vai ser diferente, que é passar brevemente por cada um dos episódios. Com isso, a gente revisita nosso passado. Com isso, você que nos ouve fala, puta, não ouvi todos. Ai, que legal, vocês gravaram sobre isso, quero ouvir. Então já pega um caderninho aí pra saber o que você vai maratonar no fim de semana. E com isso a gente passa a nossa trajetória. Afinal, o WCast é nosso. Esse 100 é sobre a gente, né? É sobre nós. Então não tem muito como fugir disso. Todos preparados para essa viagem maravilhosa? Pronto. Vai ser uma grande viagem. Uma grande viagem é um grande barato. Vamos lá, minha gente. E no episódio 38, inclusive, fala sobre viagem. Mas é tudo bem. Olha só que maravilha. Tem cabeça, hein? Vamos lá. Mas é importante dizer que no dia 5 de janeiro de 2019 nascia o WCast. É verdade. Já um projeto de 18, mas indo ao ar 19, comecinho do ano, pré-pandemia. Aliás, a gente teve um ano inteiro de pré-pandemia, né? A pandemia só veio um ano depois. Maravilhoso. E a gente falava sobre Réveillon. Nosso primeiro episódio sobre Réveillon. Vocês lembram alguma coisa desse primeiro episódio? Lembro. Especificamente. A gente falou como passamos o ano novo, não foi? Foi história de Réveillon, não lembro agora. Não, a história de Réveillon foi depois. Esse foi só da gente, tipo... foi da gente falando que começava o ano, como é que a gente ia fazer e das promessas do começo do ano. Ah, verdade. Esse foi o fatídico promessas. É verdade. Então, que a gente já veio elencando ali as metas para o próximo ano. Eu digo, é verdade, já passou. Eu digo que são promessas, porque se fossem metas a gente tinha cumprido. As metas tinham obrigatoriedade, mas foi isso, onde nasceu esse hábito. Eu digo que são devaneios. Pois é, sonhos distantes. São loucuras, mas é verdade, teve isso, muito bom. Aí logo em seguida foi um dos episódios mais ouvidos até hoje, não sei se era novo ou não, mas foi o nosso episódio sobre paternidade, né? 4 caras falando de paternidade, e daí quando a gente tá comentando, me travou aqui, mas a Joana já era nascida, não, né? Ainda não. Ela estava a nascer. Tava prestes já. Ah, olha que interessante.
Foi quando? Ela nasceu dia 22 de janeiro. Nossa, ele entrou no ar dia 10 de janeiro? Então foi 12 dias antes, estava bem em cima. E deve ter sido muito falado. O Duca tinha menos de um ano ainda, ele tinha 9 meses. Olha. E eu acho que foi um dos episódios mais bacanas, assim, porque a gente falou, a gente tava muito... Tudo era muito novo pra gente, a gente conseguiu debater bem sobre essa coisa, né? Trazer o lado um pouco da paternidade, fala-se tanto de maternidade, né? É um dos episódios que eu mais gosto. O que eu achei mais legal é que foi muito emocional, emotivo, emocionante, enfim. Sim. Mas assim, tava todo mundo muito de coração aberto mesmo, sabe? Exatamente. Falando das expectativas, falando sei lá, das inseguranças, ou do contrário, das seguranças. Enfim, eu achei um episódio muito legal, cara. Esse episódio, pra mim, tá ali no top 5. Assim. Pra mim também. Então, quem estiver ouvindo aí, anote. Eu não sei vocês, eu não tenho o hábito de reouvir. Eu preciso reouvir, falar o que a gente tava falando há 2 anos, sabe assim? Eu tenho um certo medo. Eu também não, é de arrepiar, aquela coisa. Fala, puta, que babaca que eu era, velho. Como diria Paulo Leminski, abrindo velhos cadernos, foi que eu descobri que antigamente eu era eterno. A gente era eterno naquela época, né? Enfim. Logo depois a gente já foi um pouco pro lado cultural e veio falar de músicas de conteúdo. Eu lembro bem desse episódio também, que a gente tentou trazer letras que falassem coisa, fazendo um contrabalanço com músicas feitas hoje e sem ser preconceituoso, sem cagar regra, mas a gente acabou trazendo esse ponto, né, que eu lembro que a gente falou do Queen, inclusive, e era a relação era lançamento, se eu não me engano, do filme do Queen, não era? Tinha lançado fazia pouco tempo o filme. E o Samuquinha deu uma verdadeira aula nesse episódio. É verdade. Aí acho que começou a lenda do Samuca, que se tornou uma marca dele de trazer um contrabalanço do assunto prévio, assim, é muito bom. Samucapedia. Eu ainda não tinha filho. Acho que se eu não me engano, foi até sugestão do Samuca esse... Eu acho que foi até a sugestão do Samuca esse episódio. Eu acho que foi. Talvez. Sim. Talvez sim mesmo, talvez sim. Mas eu ainda não tinha a Joaninha e eu conseguia ter muito mais tempo para pesquisar as coisas. Hoje em dia é muito mais complicado. O que tem também logo na sequência e bate mais ou menos com a época que a gente tá vivendo era Big Brother. Devia ser o Big Brother 19 que tava começando ou para começar. E a gente fez um belíssimo episódio também sobre reality show, dando o nosso palpite, dizendo o que acha. E foi bacana também. Eu lembro que... E é um assunto que tá em alta até hoje, né? Que vale até comentar que, assim, a gente tá num momento muito grave politicamente pela pandemia e tudo que isso gira politicamente, né? E coisas absurdas, e Lulas, e Bolsonaros e afins. E levantamentos mostram que, assim, a saída da Carol Conká, Projota, Lumena, são temas muito mais relevantes no Twitter, que é a grande praça, né, de discussão, né, do que esses temas. E é curioso, né, assim, o número de citações foi muito mais falado e abordado do que temas centrais da política. E isso não é cagação de regras, tudo é válido, mas é sintomático, né, do porquê muitas vezes estamos na tanga que a gente tá. A gente dá muito mais valor ao Big Brother, discute muito mais, com muito mais sangue assim, do que temas talvez mais relevantes. Diga. Eu entendo essa leitura sua aí, Limeira. Mas outro dia eu tava ouvindo no Foro de Teresina, eles têm aquela, acho que é Arquimedes, exatamente, né? Exatamente. É uma empresa, enfim, não sei como... É uma consultoria, eu acho que faz esse levantamento. Exato. E recentemente, aí, um dos últimos programas que eu ouvi, eles diziam muito que Bolsonaro já não é mais aquele rei de Trend Topics e etc, né? Uhum. Já tem ficado ali em terceiro, quarto, quinto assunto muitas vezes, e eu acho que é um pouquinho, né, reflexo disso que você está dizendo, mas talvez seja um pouco primeiro, que por muito tempo, principalmente nessa era Bolsonaro aí, os caras, eles até né, nas eleições, eles usaram muito a internet, não estou dizendo aqui usar de maneira limpa ou suja ou o que for, mas eles pegaram isso aí, fizeram um verdadeiro canhão para eles. O cara não aparecia ele tinha pouquíssimo tempo de TV, ele não ia para debate e tava na internet ali bombando.
Então, de repente, começou a cair a popularidade dele agora, e com isso, talvez uma desilusão da galera com a política novamente. São duas leituras. Eu acho que tem essa, então talvez ele esteja perdendo fogo, né, perdendo potência, digamos, mas, sei lá, por um lado também mostra que o interesse do país está mais focado em votar com 99% para Carol Conká sair do que para votar para ter um bom presidente. Sei lá, A questão não é nem o 99%, né? A questão é assim, quantas pessoas representam esse número, né? Sim. São milhões e milhões de pessoas preocupadas em tirar a Carol Conká com 99%. Não, e se organizando para isso, discutindo isso, né? Sim. Isso é interessante. Porque uma coisa é, sei lá, de 10 pessoas, 9 votarem. É 99% também, tem razão. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer também. Enfim, muito bem, vamos adiante. Eu quero dar, o que o César falou, eu vou dar umas puladinhas, mas nesses primeiros aqui são muito interessantes, que foram muito emblemáticos. É verdade. Eu lembro, por exemplo, o próximo foi Assim Não Vale, título do César, sempre muito bom nesses trocadilhos, que falava um pouco da tragédia de Brumadinho, né, que a gente teve a de Mariana alguns anos antes, depois a gente foi pra Brumadinho, na tragédia da Vale, mortes e afins e cagadas federais. Eu lembro que foi um episódio que a nossa amiga Nina, que eu não sei se ainda nos ouve ou não, comentou bastante, enfim, ela falou bastante que ela tinha relações com a questão e tal. Vocês lembram desse episódio? Que interessante. É o WCast ambiental. Eco, né? WCast Eco. Eu acho que o mais interessante desse episódio, o mais coincidente e engraçado, foi que acho que ou no reality show ou no Música de Conteúdo, eu tinha falado alguma coisa sobre a tragédia de Mariana. Sim, rolou uma premonição aí. Eu falei, gente, não esquece de Mariana e tal, o pessoal tá deixando Mariana morrer e tal, não tá mais lembrando. Não precisava pedir, né? Aí eu falei, isso aí não esqueceram mesmo, porque aí veio outra pra deixar o negócio pior. Você vê, isso vai fazer 2 anos, né, gente? Vai fazer, e ainda tá uma lama. Lá, deve estar triste. Tá, literalmente, tá uma lama, é isso. Abordamos o tema. Depois, o 6 e o 7, acho que foi o único episódio que a gente fez isso. A gente dividiu um assunto em 2 episódios sobre vícios, né? Porque é um assunto muito longo e interessante. Isso é legal. Parte 1 e parte 2 também gerou bastante debate, né? Que a gente falou sobre todas essas questões de drogas, usos e o que é vício, o que é recreação. E, enfim, acho que... Foi interessante, vocês lembram desse episódio? Sim, lembro da maconha que a gente falou muito. Foi um clássico. Legalizado, né? É verdade mesmo. Eu ia falar, apesar de não fumar maconha, minha memória é uma porcaria. Mas agora que o Samuca falou, inclusive, se eu não me engano, a dica do Samuca foi um documentário da... Vice, eu acho. Aquele... Isso, exato. Bem interessante, verdade. Lembrei. Muito bom. Muito bacana. Assisti o documentário por causa do Samuca, inclusive. O oitavo episódio foi um que eu lembro que foi muito polêmico pra mim, porque foi sobre futebol. E aí eu deixei todo o meu monstrinho do ódio sair goela abaixo, ou goela afora, criticando figuras como Neymar e tal. E até hoje me param na rua e falam, você é o cara que não gosta do Neymar e tal. Então foi muito curioso falar sobre futebol. Depois também a gente não tratou mais esse assunto, mas foi legal. Vocês continuam acompanhando o futebol? Aliás, futebol é um tema da pandemia também, né? Deve voltar, não deve voltar? Com torcida, sem torcida, não deveria haver? Estão sambando sobre os mortos. É um tema também vivo, né? Sim. Não, eu continuo não acompanhando o futebol. Continuo do mesmo jeito, sem acompanhar muita coisa, só sabendo bem mal e porcamente o que rola, né, nesse meio. Mas acompanhar não é minha praia, não. Eu continuo acompanhando exatamente igual que eu acompanhava, que futebol pra mim é um negócio que é pra eu assistir, sabe aquilo? É pra pensar menos do que desenho animado. É verdade. Então eu assisto o jogo, assisto o programa de debate e etc e tal, mas assim, é a hora que eu tô ali que, tô praticamente vegetando na televisão. Então, continua igual. Eu me lembro, inclusive, que a Letícia mandou um comentário depois desse programa, que ela se divertiu muito com a nossa desenvoltura e nossa intimidade com o assunto. É verdade. Foi um programa no mínimo divertido, né? Foi um programa bacana. E era tudo muito virgem, isso é legal de lembrar. Enfim. O 9 e o 10, eles têm relação, por quê? Porque o 9 foi sobre carnaval
Então foi o primeiro que a gente tratou aí dessa... Também a gente voltou a tratar dele e com todas as nuances, aquilo E a gente teve convidado, hein? Mas eu acho que o convidado foi nesse ou foi no outro? Foi no outro. Opa, não teve uma amiga sua? Não, foi no outro. Foi no bloquinho. Não foi sobre esse, então? Não, nesse Não. A gente só vai ter convidados, vocês vão ver lá pra frente. Tranquilo. É interessantíssimo. Mas aí o 9 foi sobre carnaval e o 10 foi Feliz Ano Novo. Eu também agora olhando, falei, que cato de Feliz Ano Novo em março? Mas é isso, né? O ano só começa depois do carnaval. E aí a gente fez esse balanço do que é ser brasileiro nessa hora de só começar o ano depois do carnaval. E pra muitos o que mata no ano é justamente o intervalo entre o carnaval e o ano novo. Enfim, falamos sobre isso. E aí logo podemos concluir então que esse ano não vai existir, não começou e nem vai começar. Pois é, desde o ano passado, né? Já tá um ano que... Mas ano passado ainda teve. Só pra você ter uma ideia, desde que começou o ano, aqui em São José, não teve feriado. Não, aqui não tem o feriado dia 25 de janeiro. Então, ou seja, desde que começou o ano, eu trabalho todos os dias até agora, dia 19, que tem um feriado municipal aqui. Porque senão, cara, eu ia até lá, sei lá, sexta-feira da Paixão, sem folga. Então imagina, cara, como é que não tá a vida da gente aqui de doideira. Mas agora, desculpa falar, você falou de 25 de janeiro, é da cidade de São Paulo. Isso, exatamente, então, porque foi... Por isso que ele falou. Então, teve esse, mas assim, fora esse... Você não tá em São Paulo. Exatamente, fora esse, aqui em São José não teve nenhum, porque não teve o carnaval, então não teve nenhum feriado. Então, assim, o ano começou acabando com a gente, né? Sem feriado nenhum. Aí tirou o carnaval, aí acabou com a gente. Enfim, no episódio 11, a gente venceu 10 episódios, a gente já tava maduro, né? Aí no 11 a gente falou de comida, Bom Apetite, que eu lembro que foi um episódio gravado, não sei se vão lembrar, gravado num sábado de manhã. Sábado, Vocês lembram disso? Rolou um cafezinho da manhã e tal. Uns pãozinhos de queijo, umas bolachinhas. Exatamente. Não, sem certeza que foi no estúdio? 15 de março. Tá bom. Foi, eu acho que você não tava ainda nessas loucuras todas, hein? De trabalhar, de viajar e tal. Não, eu tava, sim. Você tava? Não, mas tudo bem. Eu acho que tava. Mas mas acho que era um sábado. Talvez foi por isso que você veio. Sábado. Não, mas tudo bem. A gente vai pras profissões, papo sério. Fizemos um programa sobre profissões também, que foi bem gostoso. Me lembro bem. E aí depois a gente já também falou, não, o negócio de seriedade não dá certo. O 13 foi sobre ressaca. Que eu acho que algum de vocês tava de ressaca, não tava? Pode ser, pode ser, talvez eu. Assim. Ressaca eu minha acho que era casa você, do César. É isso mesmo. Tem ressaca dos dias também. Eu acho que assim, pelo que eu lembro, a gente já tinha uma pauta, só que você tava com uma ressaca tão feia que a gente falou, gente, vamos falar de ressaca? A gente contou a história de ressaca. Olhem só como nascem as pautas dos nossos deslizes. Muito bom. E depois a gente falou, não, isso aqui tá muito esbórnia. Tomara que a gente nunca precise falar um dia, então, de funerária, de arma, né? Exato, né? Pelo amor de Deus. Agora, daí a gente falou, não, isso aqui tá muito esbórnia, vamos falar de coisa sério. Aí a gente foi falar de educação. Diga lá, Samuca. Falando em arma, eu terminei uma série, cara, que eu comecei antes do WCast e eu acabei de terminar ela. Eu terminei ela ontem. Caramba, que série xarope. Não, porque assim, eu tive que voltar, reassistir pra terminar, né? É a Filhos da Anarquia. Sons of Anarchy, bacana. Muito bom, muito bom. Que tem arma para caralho. É uma pressão alta, cara. Falar saúde coronária dessa gente é só estresse. Eu ficava mal, assistia e falava, não é possível, os caras não tem um minuto de... É só bucha. Ah, pra puta que pariu. Eu ficava mal. Os caras matam um de noite, um de dia, um de manhã e pra tomar um café dá uns tirinhos caras na canela. Sei lá, uns absurdos também, só tão de brincadeira. Que leve. É leve, é uma coisa leve. Enfim, aí depois a gente vai para um dos episódios mais marcantes também, que eu lembro que a gente recebeu. Na verdade, ele nasceu de uma mensagem que a gente recebeu do ouvinte Alan Louros, que é uma memória afetiva, não foi isso? O César deve lembrar melhor dessa história. E foi um episódio muito bacana. Lembro, foi, mas é muito engraçado, né? Que eu sou ruim, eu tô acompanhando aqui também episódio por episódio. Eu falo, cara, não lembro. Na hora que vocês soltam alguma coisa, me vem na memória. Foi isso mesmo. O Alan tinha mandado, ele compartilhou com a gente uma memória que ele tinha tido, que, se não me engano, era alguma coisa que ele tava falando que, tipo, ele tava ouvindo a gente no carro, indo pros lugares, e que ele se sentia ali sempre
batendo um papo com a gente e tal, não sei o quê, né? Gostando dos programas. E eu não lembro como é que foi aí, como é que uma coisa emendou na outra, mas ele compartilhou de uma memória que ele tinha de um lanche, de uma lanchonete que ele ia quando ele era criança, com os pais dele e tal, e ele foi descrevendo com puta detalhe e tal. E aí ele comentou que ele voltou depois de adulto agora com a namorada, com a mulher dele, enfim. E ele virou e falou, cara, o lanche é assim, ele não falou exatamente assim, mas foi meio que uma bosta, nem é tudo isso, sabe? Então a questão dele era isso, de como que a gente, a memória afetiva contribui para construir algo no nosso imaginário, que na realidade às vezes nem é tudo isso, né? Exato, eu lembro que a gente também gravou esse presencial, era de manhã, talvez no mesmo dia, foram aqueles dias que a gente gravar 2 no mesmo dia. E eu lembro que eu interrompi um raciocínio lindíssimo seu, falando que eu tinha vontade de fazer cocô quando eu entrava nos lugares. Você lembra disso? Nossa, lembra da vida, pô. Eu tava na vibe, né? Felizão. Mas foi muito natural. Preta, né, cara? Você também, você ainda falou, você também fica com vontade de fazer cocô? Isso. Você tá me perguntando, cara. Eu tô no ápice da minha emoção. Mano, você tá de brincadeira. Literalmente cagou na sua... Cagou, total. Que coisa ótima. Muito bem, minha gente. Depois disso, a gente falou sobre tecnologia, empreendedorismo, que eu lembro que foi um que o Samuca se destacou muito também, que é um tema que interessa muito pra ele. É verdade, né? Nesse meio, olha só, coisas que aconteceram durante o WCast, que até foi o que tirou ele, de certa maneira. Não foi o que tirou, foi uma consequência de ter saído da cidade, foi de fato ter apostado no empreendedorismo. Exato, e tanto é que esse programa foi meio que um começo da minha saída, porque foi em abril, eu mudei para São José em maio, então assim, foi por ali que eu comecei a me mudar para cá. Né? É verdade. Foi o meu empreendimento da época. Muito bem. E aí a gente fez um 1º de maio, dia do trabalho. E curiosamente, vejam vocês, no dia 10 de maio de 2019, o nosso programa de número 19 chamava-se Revolta da Vacina. Que coisa. E a gente nem fazia ideia de que a vacina Um ano seria... depois, Um ano depois, né? Mas eu digo um ano depois, mas. A pauta, ainda, né? Ia estar tão em alta. Ia estar tão em alta. E agora, hoje em dia, março. A gente exato. tá E é engraçado a mesma que coisa de toma ou não toma vacina, essa mesma imbecilidade. Exato, né? E o engraçado é que ela retoma 1910, não coisas de... Não, a 1910, gente nunca 1920. imaginou, exato, bom, ninguém nunca imaginou, mas... Porque as pessoas ficam com as mesmas coisas, pensando que, tipo, vai tomar vacina e virar jacaré. Pois é, e o lance foi isso, é revolta à vacina. E o lance é que a gente, claro, ninguém imaginou uma pandemia, só que menos ainda que uma pandemia, a gente imaginou que ia estar discutindo que, quero ou não quero tomar vacina. Viro ou não viro jacaré? Gente, vamos esperar o quê, cara? Né? No grupo que eu tava falando em off aqui antes da gente começar a gravar, hoje teve uma discussão dos caras defendendo o tratamento precoce. Puta. Entendeu? Então não dá, cara. Eu não consigo dialogar com esse povo. Não dá. Porque... enfim. Não dá, é complicado. Enfim. A gente também, o Samuca tava falando de arma, que ele assistiu Sons of Anarchy. A gente, no episódio 20, a gente falou sobre arma, né? A questão armamentista, que eu tô lendo aqui o descritivo, muito bem escrito e bonito, dizendo que a questão armamentista voltou ao proscênio da crônica nacional. Que maravilha! Proscênio seria... Proscênio é o palco, a boca do palco. Voltou à cena. Primeiro estava inspirado nessa época. Que maravilha. E é isso. Então também, outra coisa, em 17 de maio de 19, Bolsonaro já estava ali instigando a questão da arma e flexibilizando, e é uma coisa que continua até hoje. No meio da pandemia, ele tá ainda forçando. É uma pauta dele. A gente não pode esquecer. Ele derruba o imposto de arma, não reduz o preço do arroz. É uma pauta dele. A gente também, eu tenho essa clareza de que ele tá fazendo o papel dele. Eu sou extremamente contra, mas ele prometeu, entendeu? O pessoal votou nele por isso. Muita gente votou nele por isso. Então também é uma discussão deles. Pra eles é importante, enfim. Que mais? A gente foi falar outro episódio também polêmico. Acho que entre eu e o César gerou algum embate. O 21, chamado Ritmo and Poesia, ou Rap. Você lembra, Cesário, que a gente, eu tava super cheio de preconceitos e não sei o que e tal coisa, a gente discutiu bastante, foi bacana.
Eu acho que esse episódio deveria até ser retomado, fazer um rap 2, porque eu, assim, nesse momento, eu tenho muito mais vivência do rap com o Emicida, e eu acho que eu criei um novo contexto de rap na minha vida, assim. Então, acho que é um tema a se debater novamente. Pois é, o César também acho que continua bem nativa, né, do Emicida. Eu topo, eu acho interessante, mas eu acho que isso é legal, cara. Em outros programas a gente teve isso também, mas eu acho que talvez mais o Lima e eu, de ter umas tretas, entre aspas, mas com muita liberdade e ao mesmo tempo muito respeito, assim, sabe? Exato. Respeito é o caralho, filha da puta. Vai tomar no seu cu, então, não vou falar mais nada. Cara, conclui o raciocínio. Porque assim, já teve pelo menos 2 ou 3 vezes que a gente discordou veementemente, assim. E ninguém... 2 ou 3? Eu tô falando dos extremos mesmo. Mas, cara, que ao mesmo tempo, depois a gente fez alguma reflexão e falou, não, tá, tudo bem, é isso ou aquilo, enfim. Sim, então, isso é bom. Eu acho que é isso que falta, que dá pra discordar. Com certeza. Eu acho que é isso que falta hoje em dia na sociedade, no geral, né, gente? É, tipo, aceitar a opinião do outro. Por mais que eu concorde ou discorde, cara, beleza. Mas é sua opinião, tentar mano. chegar num denominador, aquela coisa, cara, olha só, você acha isso? Exato. Mas, puta, olha só, você entende o que eu acho? Eu acho, mas pode ser, não, não tem conversa, bicho, é muito louco, E eu acho que mais do que isso, assim, é entender que o fato da pessoa pensar diferente não significa que ela se torne o seu inimigo. Também. Porque depois disso, hoje, o Lima e eu, e a gente sempre foi muito amigo, a gente teve uma liberdade sempre muito grande de conversar. Foi mesmo? Mas hoje a gente é sócio, cara. Então, assim, tipo, mesmo que eu discorde de algumas coisas dele e ele de mim, a confiança um no outro é muito grande, entendeu? Sim. Então, acho que é bacana. Não existe rap que não separe, cara. E o Lima até gostava de um rap, sim, mas do resto ele não gosta de mais nada. Ainda gosta, mas... Ainda é tempo, a única música de rap que eu gosto, mas é boa. Não, tem coisas do Racionais que são boas. Enfim, mas eu não evoluí muito no sentido de rap, não. Cara, Racionais é sensacional. Eles são... Eu tava até parafraseando sobre isso esses dias com a Letícia. Eu falei que Racionais para o Brasil está como Beatles para música, sabe? Tipo, eles são os caras precursores do rap no Brasil. Eles são os caras que criaram o que o rap é hoje, sabe? Então, assim, o Emicida coloca o Mano Brown como número 1 aí, Deus, de referência dele e tal. Então, eles são realmente esses caras. Eles são os Beatles do rap no Brasil, sabe? Tipo, eles são os caras que são referência para todos os estilos musicais que vieram depois deles. Então, é muito legal saber que esses caras são isso. E assim, como todos eles são brasileiros, mas eles são os brasileiros referência, sabe, nisso. Então, é muito legal. E o Mano Brown, cara, ele é muito humilde. Tipo, ele vai com todos esses caras, ele tá sempre aí na cena. E sempre na humildade, mesmo sendo o cara que todo mundo coloca como um deus do rap, sabe? É muito legal toda essa cena. O cara é acessível, né, pra essa turma toda. Muito bem. Vamos adiante, vamos correr aqui que a lista é grande. Inclusive o programa de número 22 era a lista, onde a gente listou algumas coisas e tal. Eu adorei esse programa. E foi um programa bem leve também, feito no improviso, foi bom. Curiosidades, você lembra disso? Agora, no 23, a gente falava de fake news, que também já estava viva naquela época, continua mais viva do que nunca agora. Estava lá. Então você vê que a gente também, é engraçado como as pautas andam, o tempo vai, mas os assuntos são os mesmos, né? Lance doido. Nenê, eu te interrompi, você queria falar alguma coisa da lista? Que foi Não, eu falei que eu gostei muito desse programa. Sim, sim. Falamos de Copa do Mundo, eu não sei porquê, porque não teve Copa do Mundo nesse período, mas quando que teve Copa do Mundo? Em 18. Não sei porque que falamos de Copa do Mundo, mas falamos. Futebol feminino. É verdade. Olha só que preconceito bandido, meu. Falávamos do futebol feminino. A gente foi campeão? Eu não lembro. Não fomos campeões. Mas é isso, as meninas fizeram bonito. E inclusive a Marta fez um discurso sensacional na perda desse título aí, dessa Copa, mas ela fez um discurso assim que, tipo, cara, se procurar hoje, vocês vão ver e vão se emocionar com o que ela falou. Qualquer um que vê vai se emocionar. Ela foi muito, muito categórica, assim,
mostrando o quão difícil é o futebol feminino no país. Então, assim, ela complementou o nosso episódio. Mas, assim, do mesmo jeito que você deu o exemplo do Mano Brown e tal, eu acho que, assim, a Marta é uma outra figura brasileira que ela, na minha opinião, ela não tem um décimo do reconhecimento que ela deveria ter para tudo que ela representa do esporte no país, de superação, do tão falado empoderamento e etc e tal, sabe? É mais uma figura ali que todo mundo fala, tem orgulho de dizer não sei quantas vezes melhor do mundo e tal, mas ninguém de fato, reconhece o que ela representa mesmo, né? Se com o Pelé o brasileiro já fica, sempre tem um mais, sempre tem um, sabe? A Marta, pra mim, é que difícil botar uma vez do Pelé. Mas eu diria que tá quase. Mas eu acho que a Marta é uma figura muito mais interessante e menos passiva de crítica do que o Pelé, que ele tem alguns degraus na carreira dele, na história dele, que geram isso. A Marta não tem senão, ela não tá envolvida em polêmica, ela não tem nada, ela tá ali brilhando, fazendo o papel dela e, sabe, não tem declarações, então acho que ela tá até muito mais acima do Pelé nesse sentido de merecer a aceitação e o reconhecimento, entendeu? O Pelé que é o grande Pelé, mas ele tem esses degraus estranhos da carreira dele. Eu não sei se eu já falei isso com vocês aqui, mas uma vez eu ouvi o Osiris Silva falando que ele estava jantando com o pessoal do Nobel. Somente as pessoas que são os donos do prêmio. Só abrir um parênteses, Samuca, Osiris Silva da Embraer. O fundador da Embraer, né? O pai de São José aqui. Então, assim, ele estava com os caras que são donos do Nobel e tal, os suecos, né? Que fazem parte lá do conselho diretivo e tudo mais. E ele fez uma pergunta capciosa para os caras, mas tipo de uma forma brincando e tudo mais. E ele falou assim: por que o Brasil nunca ganhou o Nobel? Aí os caras, muito sarcasticamente e ao mesmo tempo falando a realidade para ele, falaram que o Brasil nunca ganhou o Nobel porque a gente mata os nossos próprios heróis. Caramba. Então ele meio que, o cara jogou na mesa o que acontece no Brasil, e é a realidade, né, cara? A gente consegue matar os nossos heróis. Se a Marta realmente brilhasse como o Pelé, a gente já tinha matado ela, a gente já tinha colocado ela também, em outro patamar, a gente já tinha criado escândalos. Afinal, o sucesso incomoda, né? Que vocês mesmo comentaram da questão outro dia, que eu nunca tinha ouvido esse termo, achei sensacional, que é o labrador humano lá, que todo mundo ama, ninguém tem que falar. Ele não tem o reconhecimento que merece. É verdade, é um cara fantástico, é isso mesmo. Enfim... Exato. Vamos adiante, minha gente, vamos adiante. Por quê? Porque depois dessa Copa do Mundo a gente falou de doenças do mundo moderno, provavelmente falando de ansiedade, de questões. Eu lembro por que acho que falamos disso, porque foi mais ou menos quando eu comecei a ter umas crises de pânico, de ansiedade, enfim. Eu acho que era uma coisa bem presente na minha vida, que inclusive vale o registro, já que a gente falou disso também, que hoje em dia não é que eu estou curado, mas pelo menos eu cumpri todo um tratamento, não tomo mais remédio e tal, e enfim, posso ter acessos de ansiedade e tal, mas sei lidar muito melhor com isso. Que bom. Né? Que mais? Isso é muito bom. E eu acho que, só um parênteses, mas eu acho que foi muito antes, mas agora que me veio a memória, que acho que foi até no que a gente fez o café, você já tinha parado de fumar, e nesse daí acho que já estava num período há muito mais tempo, então talvez tivesse até uma certa abstinência do cigarro, não sei. Acho que teve relação, foi isso mesmo. Eu parei em fevereiro de 19, dia 5 de fevereiro de 19, exatamente, me lembro bem. Exato. E culpa do César. E é isso, tem relação sim, tem toda a relação. Que mais? Passamos pelo mundo das assinaturas, falando de Netflix, Spotify, XYZ. E na época nem existia Disney. Pois Paramount, Disney Plus, a Amazon e assim vai. Loucura. Entramos também num tema muito polêmico, uma das nossas melhores fotos enquanto WCast, é aquelas nossas fotos velhos. Lembra que era moda aquele aplicativo? Parece que faz 1000 anos, né? Foi agora, Face App. Nós quatro. Ficava parecendo um velho. Exato, o Nenê, Boa Praça, alcoólatra. Nossa, César, contador de histórias para as crianças. Eu parecia um velho marinheiro. E o Lima parecia uma diretora. Exatamente.
Oliver, é a tia Cotinha, A tia cara. Cotinha, a famosa tia Cotinha. É a tia Cotinha que eu falei outro dia. É verdade. Ainda nesse clima bacana, e daí nesse episódio vai destacar que a gente falou disso, mas levou um pouquinho pra questão da idade, né? De como a gente trata os nossos idosos e como a gente tá envelhecendo. Não lembro o que concluímos, mas falamos sobre isso. Depois a gente falou sobre as séries, que eu lembro que era um assunto que o César tava muito reticente, que ele não tinha muita relação com a Netflix, não sei o que lá. Depois de um tempo ele se tornou um grande expoente da Netflix. O pessoal liga pra ele quando ele não assiste pra saber se tá tudo bem. Que mais? E aqui, Nenê, olha que interessante, você tinha falado da Giovana. Só no dia 2 de agosto, no episódio 29, a gente tem nosso primeiro convidado, que é o Felipe Spira, economista, que a gente vai falar de educação financeira. Olha só que bacana. Deu a primeira aula pra gente. Pois é, e foi legal também, foi um episódio bem marcante, bem legal, ele gravou presencial. E foi ótimo. Se eu não me engano, você ainda estava aqui, Samuca? Você estava presente ainda? Nesse eu ainda estava, mas não estava presente. Mas nesse daí, eu participei via telefone. Legal. Mas você não tinha ainda saído, né? Não, ainda não. Eu não tinha feito a minha primeira saída da... No episódio de número 30, e eu vou apreciar essa lista, eu prometo, a gente falava sobre aplicativos, né, de nome app, aplicativos muito bacana. No 31 a gente falou a procura da felicidade, que eu acho que é assim. Deixa eu fazer um parênteses só. Nesse episódio do app, teve um primo meu que virou e falou, cara, porra, eu demorei pra entender que vocês estavam falando de aplicativo, cara. Porque eu olhei ali e falei, app, achei que era algum nome de música de axé, alguma coisa assim. Porque a gente escreveu o título, né? App. Sim, exatamente. App. Foi a grande sacada. Foi a grande sacada desse episódio, eu acho. Bom, muito bacana. Enfim, tivemos isso. Aí depois a gente veio falar com a Procura da Felicidade, se eu não me engano. Também acho que participou o André. Eu não me lembro agora. Será que foi esse? Não me lembro agora. Mas falamos sobre a Procura da Felicidade, falamos sobre leitura. Não, nesse caso o André não participou. Não? Nesse ainda não. Então nesse... tá. Não, esse era só sobre leitura, eu lembro que foi o primeiro episódio que o César não pôde participar, gravou só eu e o Nenê. Você lembra, Nenê? Eu lembro, é verdade. Olha só. Foi maior barato. Quem não gosta do Samuca e do César pode ouvir esse episódio, que eles não participam. Tá aí, ó. A gente não tava lá. Para você. Depois a gente precisa fazer um só nós dois, hein, César? Porra, demorou, hein? Dá mais de volta, hein? É verdade. Eu preciso de férias, gente. Não tem um episódio que eu não participe. Quem precisa de um mês de férias sou eu. Que mais? No 33... faz 3 semanas que a gente não grava. Para de chorar, velho. Vida 2. Falamos sobre o peso do casamento. Mentira, elogiamos muito o casamento. Todos nós muito bem casados e felizes. Falamos sobre politicamente correto. Eu não lembro bem qual é que foi a nossa conclusão, o quanto cagamos na alma ou não, mas falamos sobre isso. Que mais? Agora aqui também tivemos participação do Juninho Pereira, também falando sobre Bienal, censura e retrocesso, que foi também uma baixaria que teve nesses papos também de cancelar a Bienal, exposições que ofendem a moral, os bons costumes, enfim. É verdade. Aquela coisa o Ju toda. Participou desse episódio, foi bem interessante mesmo. Foi muito legal. E ele que traz um pouco é bacana porque ele é formado em história, ele é homossexual e ele trabalha com arte, então assim, ele traz uma bagagem bem, uma visão bem interessante. Quem não ouviu, ouva. Sim. Que mais? Falamos no 36 sobre cachorro, pets e afins, que era um lance que o César acho que tinha bastante a dizer, que é uma questão dele, essa coisa de troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Que é o título tanto do episódio quanto o trecho da música do Zé e do Léo Jaime. Só um parêntese, eu fiz a minha primeira saída não, a saída do WCast no politicamente incorreto, no politicamente correto, então daí pra muito frente bem. Eu passo um bom tempo aqui sem participar do não sabia Olha disso. só, então no 34, mas foram 34 programas, que maravilha. Tá aí. Foi um bom número. Enfim, daí falamos sobre movimentos migratórios,
que acho que tinha um pouco a ver essa coisa de se mudar do país, etc e tal, como estamos viajando. E logo na sequência a gente já fala de viagem. Eu acho que era esse, Cesário, que você se referia, o Vamos Viajar, de número 38. Mas era esse que eu estava viajando, inclusive? Eu acho que pode não foi ser. Provavelmente, eu acho que era que estava lá no Chile, não era? Tava na Patagônia. 11 de outubro, Chile, pode ser? Maravilha. É isso mesmo, puta, que sensacional. Que maravilha. 39, falamos de um tema leve, tranquilo e sereno, sem nem saber que passaremos tanto por ele, chamado Dona Morte. Falávamos sobre a morte, provavelmente também pautados nas minhas agonias de medo de morrer, etc e tal. Acho que não foi nessa época que seu avô... Eu acho que foi. Não, meu avô morreu em outubro de 19? Será? Eu acho que foi. 3 de novembro? Foi. Pode ser. Tem razão. Pode ser. Aí, curiosamente, olhando agora, não faz nem tanto sentido, a gente falou aquele lá atrás sobre a idade, e no 40 falamos sobre estamos ficando velhos. Inverter uma ordem, né? Ficamos velhos, a gente morreu e ficou velho. Confuso isso, mas ficamos. Aí, no 41 também acho que foi um episódio muito legal que eu lembro bem, que nós três escolhemos uma viagem marcante e comentamos, relatamos em profundidade cada um a sua viagem marcante. Eu falei da África, o César falou da Patagônia e o Nenê falou da Irlanda. Foi muito bacana, muito legal. Um bom relato. Lula crua, livre, eu adorei. Olha só, um assunto que era até pra gente falar hoje, a gente já falou no 42, que era sobre o ex-presidente Lula solto. Por que ele ficou solto Eu não lembro. Por que ele saiu do... também não lembro o que aconteceu. É quando ele saiu, né, da Mas cadeia. Mas foi em 19 que ele saiu? Talvez sim, hein? Eu acho que foi aquele que ele foi solto e depois voltaram atrás. Não sei, gente. Precisava rever com mais atenção isso. Mas enfim. Vamos andar. Educação. Foi 19, no dia 8 de novembro de 19. Então faz sentido. No dia 18 foi pro ar. Faz todo sentido. Logo depois, no 43, educação se traz de casa. A gente falava muito sobre a questão de... Olha só que satisfatório, eu tô lendo aqui a descrição. O 43º episódio do WCast trata dessa epidemia de má educação. Antes fosse só essa epidemia que a gente tratava, né? As pessoas são mal educadas, eu acho... Tava chegando, e eu acho que já devia estar rolando, inclusive, na China. Eu acho que o César reclamou disso hoje. Falou, cara, quantas pessoas são mal educadas e confusas e como isso me incomoda, né? Você tava, acho individualistas, cara. É isso, a má educação das pessoas é algo que realmente faz mal. No 44, acho que foi um episódio muito importante pro Nenê, que a gente falou de golpes. Você lembra, Neninhas? Que a gente falou do esquema de pirâmide, né? Isso, aí você flutua bem, aí você gosta bem. Legal. Muito bom. Sempre estamos de mudança. 45 é um episódio que eu acho que o César falou muito. Foi um homem que mudou de casa, de cidade, muito na vida dele. Sempre. E falou com muita propriedade sobre isso. 46, 2 de janeiro, a gente gravou... balanço, né? Na verdade, foi um balanço, foi o pré-ano novo, né? Embora tenha ido pro hora só dia 2. Foi um balancinho de 2019. 2019 deu certo pra você. Curioso, eu não lembro das nossas conclusões, mas eu lembro que falamos sobre isso. Deve ser interessante rever, mas deve dar até um aperto no peito, né? Eu não lembro das conclusões, mas assim, mostra a nossa inocência em relação ao futuro, né? Porque se a gente tava questionando se 19 deu certo, não sabia a gente o que vinha em 20 e 21, né? Exato. Aí no dia 18, de novo, pra 2020 nascer feliz, as metas para 2020. Olha aí. Algumas realizadas, outras não. Acho que vale lembrar, Cesário, você já tinha a ideia de perder peso aqui, fazer exercício, você ainda não tinha perdido peso, né? Você ainda tava... No começo de 20? Comecinho, Não. Começo de 20 eu tava no auge do meu peso. Eu tava com 96 quilos. Olha que maravilha. O Nenê conseguia correr? Conseguia. Olha, só uma coisa rápida sobre esse 47. Foi aí que a gente mudou a nossa identidade visual. Ah, olha só, foi? Olha só que beleza. Eu tô acompanhando pelo Spotify aqui, mostra a capinha, entendeu? Até antes Ah, muito bom, muito bom. Aí cortamos o Samuca de vez. Cortamos o Samuca, falou assim, tchau, Samuca. Me mandaram embora e passaram a conta, né? Né, lembrança. Mas foi legal, foi uma troca, acho que trouxe cores e trouxe... Foi bom. Tivemos duas identidades já, isso é legal.
48, homenagem a São Paulo e seus 466 anos, debatemos a cidade. E o 49, tá ligado, bicho? Eu não faço ideia do que a gente falou. Falamos sobre gírias, maneirismos, expressões. E eu acho que deve ter tido embate entre eu e o César. Essa gíria, tá ligado, bicho? Eu me lembro muito da Sabrina, nossa ouvinte que fala nos Pô, bicho! Ela falava muito. Ela fala muito bicho. Bicho! É o bicho. E não é bicho, né? É um bicho riponga, né? Exato. Porra, bicho não fode, velho. Não, é um bicho... Pô, bicho, qual é? Que mais? E a gente chegou no 50. No 50 a gente vai apresentar essa lista aqui, eu prometo. E no dia 11 de fevereiro a gente chega ao episódio de número 50. Mas isso, meus amigos, surpresinha pra você, prezado ouvinte, é uma coisa que vai ficar para a semana que vem. Assim como o Vícios foi o único programa que a gente dividiu em 2 partes, o de episódio 100 não tinha como fazer numa parte só. Tá sendo muito bacana reviver tudo isso. Mesmo. Então chegamos na metade e a outra metade vai ficar pra semana que vem. Todos concordam? Concordando. Inclusive, acabei de receber uma mensagem aqui, exclusividade Ih, fui tentar fazer a piada, caguei aqui. Como é que chama aquele programa que passava na Globo à tarde lá? Que era Globo Show, Viva Show. Video Show. Eu ia falar que o Video Show ia exibir o nosso programa, que já nem existe mais, né? Mas esqueci o nome do programa. Enfim, minha gente, mas então é isso. Paramos por aqui, semana que vem tem mais. Que delícia, adorei reviver. Achei que seria até cada um lembrando uma coisa, foi muito bom. Muito Paramos legal, no 49, legal. Em homenagem a Sabrina, que era uma das nossas ouvintes mais assíduas. Sabrina, por onde andará você? Eu vou falar pra ela ouvir esse episódio, que ela é citada 2 vezes. Vamos dar um pulinho no Folha Dupla e Papel Lixa? Partiu! A gente não tem uma papel lixa porque é tudo tão embananado, mas a gente tem uma folha dupla muito bacana que é a queridíssima alma eterna Elis Regina, cantoríssima, que completaria 76 anos hoje, 17 de março, quando gravamos esse programa. De modo que eu acho que vale, né, nosso grande aplauso pra ela e o quanto ela não deveria estar cagando na alma. Não sei o quanto vocês conhecem a personalidade dela, mas era uma pessoa extremamente combativa e sempre falou que acreditou. Você vê umas entrevistas dela, ela botava o dedo na ferida. Faz falta, personalidade como a dela faz muita falta hoje em dia. E que talvez seria até muito mais incisiva e agressiva no sentido literal da palavra do que os próprios contemporâneos ali de Caetano e Gil, que também contestam, mas e ela era pimentinha, né, cara? É à toa que tem esse apelido, exatamente. Então, fica aí. Eu não sei, todos vocês gostam de Elis? Vocês costumam ouvir Elis? Qual que é a relação de vocês com Elis? Faz tempo que eu não escuto, viu? Tenho um pouco mais de contato com o filho dela, fazendo a coluna dela. É verdade. Ele o Boscoli, né? João Marcelo. Muito bem. Eu ouço, quer dizer, também não tenho ouvido muito, mas faz bastante parte da minha vida e tem uma relação muito afetiva porque minha mãe adora Elis Regina, assim, minha mãe é fãzaça, assim, então pra mim uma coisa tá diretamente relacionada à outra, né? Eu escuto Elis, eu lembro da minha mãe e... Olha só, eu me comprometo aqui agora a botar um disco de Elis, assim que acabar o programa, eu virei um vinil de Elis pra celebrar a data. Então, parabéns pra Elis. Olha que legal. E a gente tem mais 3 minutos e meio de programa. A gente não vai dar dicas oficiais, mas desses 50 programas que a gente falou, qual que vocês escolheriam pra ser aquele programa que você indicaria pra alguém ouvir? Vai lá, Neninho, debate pronto. De todos esses 50, qual? Bom, eu falaria do Listas, porque a gente fez umas listas bacanas ali de amigos nossos, falamos de quem a gente queria tomar um drink, pessoas que já morreram, que a gente queria beber. É isso, do Listas. Não lembro o número dele agora. Muito bem. Samuquinha, e você? Eu vou no 6, Vícios. Eu vou de Vícios. Parte 1 e 2. Esse é sensacional. Bem, esse não é bobo, não. Vícios. Já e pega você, Cesarino? Cara, eu vou no Paternidade. Eu acho que é um programa muito, muito honesto, muito gostoso de se ouvir. Show. Rapaz, eu ia no Paternidade, mas agora eu vou ter que trocar. Então eu vou no Relatos de Viagem.
Eu vou no qual é mais um embate. Porra, roubou meu programa. Mas o Paternidade seria a minha primeira opção, que eu gosto muito, mas o Relatos de Viagem foi muito gostoso também de contar as viagens e relembrar as histórias e tal. Então, Relatos de Viagem, já que a gente não tá podendo viajar muito, fica aí. Certo? Então é isso, pessoal. Tem 4 programas aí, quem não souber o que eu vi, quem nunca ouviu, ouça esses 4. 4 não, 5. É 5. Listas, Paternidade, Vício Parte 1, Vício Parte 2 e Relatos de Viagem. Turminha, é isso. Tivemos um programa mais longo, mas é o 100. Ótimo. E encerro por aqui, sem maiores delongas. Vai ter a segunda parte ainda, esse programa não acabou. Ele só tá dividido no meio, mas desde já eu falo que eu quero mais 100. Bom, eu vou chutando baixo, eu quero mais 100. Depois a gente vê mais 100 e mais 100 e mais 100. Ao lado de vocês é muito bom estar. Samuquinha, beijo na alma, até a semana que vem. Valeu, Limeira, valeu, galera. Beijo pra todo mundo. Cesarino, beijo na alma. Obrigado, turma. Como eu sempre digo, é um prazer esta nossa terapia semanal. Logo podemos concluir que são 100 terapias que me ajudam a enfrentar a vida e deixá-la mais leve e feliz. Excelente. Vamos para os próximos 100 que estamos prontos para isso. Esse é o nosso objetivo aqui, na verdade. É deixar as pessoas felizes, é distrair, é divertir, não é cagar regra, não é nada. Alguns assuntos são mais tensos, mas acho que a última análise a gente quer divertir. Neninhos! Às vezes a gente caga a regra também, mas não é pra apontar dedo, porque a gente também tá aprendendo, né? Exatamente, é isso. São discussões que vão pra lados outros, mas é isso, tudo faz parte. Neninhos, beijo na alma, querido. Isso, muito obrigado, como sempre, o maior prazer da Terra. Fica aqui a minha situação nipônica no escuro aqui, que estão sem luz aqui no meu quarteirão. Olha que maravilha, sem luz, assim é mais gostoso, no escurinho. Muito bem. Verdade, bom, verdade. Pra semana que vem a gente prepara prospectos pro futuro, mensagens de emotividade. Aqui foi só uma pausa. Semana que vem estamos de volta pra terminar esses 100 anos. Fechou, minha gente? Beijo na alma, valeu. Esse é o WCast, Fechado. eu sou o Felipe Lima e o WCast é uma produção da beijo. Sossa. Valeu, uhul! Valeu! Falou!